Sabe, quando a gente olha para o céu à noite, o que a gente vê, na maioria das vezes, é um universo de pontinhos de luz, todos fixos. Mas de vez em quando alguma coisa diferente passa por ali. Um visitante de passagem, um rastro luminoso, um verdadeiro mistério em movimento. E são esses viajantes do espaço que levantam aquelas perguntas gigantescas sobre o nosso sistema solar e, claro, o nosso lugar nisso tudo. A pergunta principal que a gente vai investigar hoje é exatamente essa. Como é que se diferencia os objetos que cruzam o nosso céu? O que a ciência já sabe sobre essas rochas espaciais e as bolas de neve sujas que nos visitam? E mais importante, como a gente lida com aquilo que, por enquanto, continua sendo um mistério? Bora começar a desvendar isso? Então, para começar, vamos para o básico, né? Entender a diferença entre os dois tipos mais comuns de visitantes do céu. Essa é a distinção clássica, aquela que nos ajuda a organizar esse zoológico cósmico que existe lá fora. Primeiro, os asteroides. Pense neles como se fossem o resto da obra, o entulho da construção dos planetas. A maioria deles vive no chamado cinturão de asteroides, que é tipo um anel de rochas e metais que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter. São basicamente rochas espaciais, que se formaram no calor relativo da parte de dentro do sistema solar. Agora, os cometas. Esses aí são os moradores das profundezas geladas do nosso sistema, muito, muito além da órbita de Netuno. Eles são feitos principalmente de gelo. Água, dióxido de carbono, amônia, tudo isso misturado com poeira e rocha. Eles nasceram onde o Sol é só mais uma estrela distante e brilhante no céu. A comparação mais famosa, e talvez a que mais ajuda a entender, veio do astrônomo Fred Whipple. Ele disse que cometas são como bolas de neve sujas. E essa imagem mental é perfeita. Imagina uma bola de neve que foi rolada na Terra, cheia de areia e pedrinhas. É basicamente isso que é o núcleo de um cometa. Então, resumindo, a grande diferença está na origem e na composição. Asteroides rochosos e metálicos, formados perto do Sol. Cometas gelados e cheios de poeira, formados bem longe do Sol. É como se um fosse uma pedra do deserto cósmico e o outro um iceberg do espaço profundo. Mas, como em toda boa história, a coisa começa a se complicar. O universo parece que não gosta muito de categorias tão simples, e às vezes as linhas que a gente desenha para separar esses objetos acabam ficando bem borradas. E antes de mergulhar nesses impostores cósmicos, um lembrete. Se o conteúdo está sendo interessante, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no Além da Órbita e ativar o sininho. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Essa é a pergunta que leva a gente para um fenômeno muito fascinante. O que será que acontece quando um cometa, depois de inúmeras viagens pelo sistema solar, começa a mudar de aparência? E se ele perdesse justamente a sua característica mais famosa, a cauda? O processo é até simples, mas bem brutal. Toda vez que um cometa chega perto do Sol, o calor faz uma camada do seu gelo e poeira evaporar, e é isso que cria aquela cauda espetacular. Só que, depois de milhares e milhares de voltas, todo esse material volátil acaba. E o que sobra? Só um núcleo de rocha, escuro, muito parecido com um asteroide. Eles se tornam o que a gente chama de cometa extinto. E será que isso é comum? A resposta é surpreendente. As estimativas mostram que cerca de 6% dos asteroides que passam aqui perto da Terra, na verdade, não são asteroides de origem, mas sim esses cometas aposentados. Pensa só nisso. São fantasmas de cometas vagando entre nós, disfarçados de rochas espaciais. E a confusão não para por aí, não. O inverso também acontece. Os astrônomos já descobriram objetos que eram classificados como asteroides, tipo o 24 Temis, que tem gelo de água na superfície, e de vez em quando eles até soltam gases, agindo como se fossem cometas. A natureza, mais uma vez, mostrando que ela é bem mais complexa do que as nossas caixinhas. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente vai sair do campo dos objetos conhecidos, mesmo que eles sejam meio confusos às vezes, e entrar no reino do que é verdadeiramente desconhecido. O que a gente faz quando aparece algo no céu que simplesmente não se encaixa em nenhuma categoria que a gente conhece? O primeiro passo é ajustar a nossa linguagem. Hoje, a comunidade científica prefere usar FANI, que significa Fenômeno Aéreo Não Identificado, em vez do antigo OVNI. Por quê? Porque objeto já sugere algo sólido, uma nave. Já fenômeno é um termo mais honesto. Pode ser qualquer coisa, um efeito da atmosfera, um reflexo, um balão ou outra coisa. O foco passa a ser no que foi observado e não no que a gente presume que seja.
Isso nos leva a um ponto muito importante. A cultura pop, os filmes, os livros, tudo isso nos preparou para esperar naves espaciais. Só que a realidade das investigações, como as que a NASA tem feito, aponta para explicações bem mais pé no chão na imensa maioria dos casos. Balões de meteorologia, drones, aviões comuns e até fenômenos atmosféricos que a gente não entende direito. Aqui está o verdadeiro desafio para os cientistas, como o astrofísico Adam Frank destacou. A ciência exige um padrão muito rigoroso de evidência. Alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. E até agora, a qualidade dos dados sobre os fãs, sabe, vídeos tremidos, relatos pessoais, simplesmente não chega nesse nível. O estudo recente da NASA sobre esse assunto chegou a conclusões bem claras. A mais importante de todas, não existe nenhuma evidência que conecte os fãs a uma origem extraterrestre. O problema principal, segundo o relatório, é a péssima qualidade dos dados. Por isso, a recomendação final não é para a gente desistir, mas sim o contrário, criar um método científico sério para coletar e analisar esses avistamentos daqui para frente. Então, como é que a gente junta tudo isso? Rochas, bolas de neve e mistérios. Qual é a grande lição que a gente pode tirar quando compara esses três tipos de fenômenos no céu? Antes do nosso fechamento, só mais um pedido. Se essa exploração está abrindo sua mente, não deixe de comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu. A sua participação é o combustível do nosso canal. Olha só, essa tabela resume tudo. Para asteroides de cometas, a gente tem uma base sólida. Sabemos do que são feitos, entendemos suas características e temos evidências concretas como amostras que trouxemos para a Terra e dados de espectrômetros. Agora olha para a coluna dos fãs. Composição desconhecida. Característica principal é uma anomalia. E a base da evidência? Relatos e dados de baixa qualidade. A diferença no rigor da evidência é gritante. E aqui está a grande lição. A ciência não tem medo de mistérios. Na verdade, ela adora, ela é movida por eles. A questão nunca é acreditar ou não acreditar. A questão é qual é o método para investigar. E para a ciência, o caminho é sempre o mesmo. Dados de alta qualidade, métodos rigorosos e evidências que possam ser testadas por qualquer um. Essa citação do Abraham Loop captura perfeitamente o espírito da coisa. É um chamado para a gente manter a mente aberta para fazer perguntas ousadas, mas sempre com aquele compromisso firme de seguir para onde as evidências nos levarem, e não para onde as nossas ideias pré-concebidas gostariam que a gente fosse. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Seja estudando uma rocha espacial, um iceberg cósmico ou uma anomalia sem explicação no céu, o desafio continua o mesmo. A busca pelo conhecimento exige tanta imaginação para perguntar, quanto a disciplina para provar. E essa, meus amigos, é a jornada mais fascinante de todas.